Fala aí, galera alvinegra, estamos mais uma vez aí trazendo conteúdo para vocês, falando aí do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos trazer hoje aí algumas informações sobre esse grande jogo amanhã diante da equipe do Bahia. Vamos falar um pouco a respeito dos desfalques e da provável escalação do Botafogo para esse jogo de amanhã, certo? Antes, porém, como a gente tem feito sempre aqui, pedimos aí o seu like. Deixa seu like que ajuda demais o canal. O canal está crescendo. Hoje nós já somos quase 700 inscritos. A nossa meta para o final de maio, que é de 1.000, está quase sendo alcançada. Hoje é apenas dia 2 de maio. Já podemos aí comemorar bastante, porque estamos chegando lá ao nosso tão sonhado 1.000 inscritos até o final de maio. E vocês têm ajudado muito. O seu like é fundamental, o seu comentário, a sua inscrição. Então, se você não é inscrito no canal e gosta do nosso conteúdo, tem acompanhado, se inscreva, dê essa moral pra gente e principalmente deixe o seu like, porque o like faz com que o nosso vídeo alcance outros torcedores do Botafogo. Outras pessoas poderão ser alcançadas através do seu like, valeu? Então dá essa moral pra gente aí, porque a gente agradece demais, agradece de coração. Vamos lá, galera. Amanhã nós temos uma partida dificílima diante do Bahia. Dificílima. Jogo 21 horas lá na Arena Fonte Nova. A equipe do Bahia está muito bem. Está bem na Libertadores. É uma equipe muito forte. O Rogério Ceni está conseguindo dar um padrão para essa equipe do Bahia. E jogar lá não é fácil. O ano passado o Botafogo não conseguiu vencer o Bahia. Foi campeão brasileiro. Aliás, as únicas duas equipes que o Botafogo não conseguiu vencer o ano passado foi o Cruzeiro, que o Botafogo perdeu as duas partidas, perdeu inclusive no estádio Newton Santos, perdeu no Newton Santos para o Bahia e empatou na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. Então, é um adversário dificílimo para a gente. Inclusive, um adversário que nos eliminou na Copa do Brasil. Então, nós estamos aí engasgado com essa equipe do Bahia. Precisamos vencer esse jogo, até para não ficarmos muito distantes do pelotão da frente. O Botafogo iniciou mal o campeonato, parece que o time está começando a entrar nos trilhos, né? Venceu bem o Fluminense, com a equipe alternativa ou equipe reserva, como você preferir. Vencemos bem a equipe do Capital, né? 4-0, praticamente sacramentamos a nossa passagem para a próxima fase da Copa do Brasil. Então o time parece que está começando a trilhar um caminho de vitórias, um caminho que deixa o torcedor botafoguense mais alegre, certo? Mas para amanhã, diante do Bahia, além da dificuldade de enfrentar um adversário muito forte, nós temos problemas internos que vão trazer ainda mais dificuldade para que o Botafogo possa estar saindo de lá da Arena Fonte Nova com um bom resultado. Nós sabemos aí que o Botafogo tem alguns desfalques por cartão e tem desfalque também por contusão. Aliás, o Barbosa, o Alexander Barbosa, ele é desfalque tanto por cartão quanto por contusão. Ele se machucou no jogo diante do Capital, saiu com aquela botinha ortopédica. Nós não temos ainda, o Botafogo não divulga muito, assim, prazo de volta de atleta, e a gente fica um pouco perdido em relação a essas questões. Mas presume-se aí que o Barbosa fique aí pelo menos uns 3 jogos fora, no mínimo. Savarino também deve ficar uns 3 jogos fora. Então, assim, é uma perda muito grande para o Botafogo, principalmente o Savarino, porque para o Barbosa nós temos lá o David Ricardo, que vem se apresentando bem, é um jogador que joga simples e não compromete ali o sistema defensivo. Então, temos ali um substituto para o Barbosa. Mas no caso do Savarino fica mais complicado, até porque o Santiago Rodrigues ainda se encontra lesionado e também o Botafogo não divulgou ainda um prazo para a volta dele. É provável que volte contra o Internacional, não sei, mas ainda é muito incerto falar sobre uma provável volta desses atletas. Bom, vamos lá, nós já falamos aqui do desfalque do Barbosa, que vai ter como substituto aí o David Ricardo. O garoto vem jogando bem, nesse setor a gente está relativamente tranquilo. O Matheus Martins também sentiu lá uma contratura muscular e também está fora desse jogo, mas também temos ali um substituto para ele, que é o Jefinho, que entrou relativamente bem no jogo do Capital. Eu acho que o Jefinho precisa
jogar mais coletivamente. Eu achei que ele prendeu a bola em demasia naquele jogo, em alguns momentos tentando fazer alguma firula. Eu não acho isso legal, principalmente para um jogador que não vem sendo aproveitado. Ele tem que aproveitar da melhor forma possível. Uma firula, quando ela não dá certo, isso queima ainda mais o jogador que já está atuando pouco. Então, eu achei que ele deu mole em alguns momentos, mas no contexto geral, ele teve uma atuação boa, inclusive foi elogiado por Renato Paiva. Falou que ele é um jogador diferenciado. Que ele aproveite esse jogador diferenciado e bote para jogar. Porque o que adianta você ter um jogador que você diz que é diferenciado se você não coloca para jogar? É uma coisa assim meio... é um paradoxo, né? Você não tem como saber se o cara está falando a verdade ou se ele está tentando incentivar o atleta a manter a sua autoestima lá em cima para poder, quando entrar bem. Eu não sei. Para mim fica complexo. Né? O Matheus Martins tem, na saída dele, tem a opção do Jefinho, como nós falamos. O Savarino... algumas pessoas dizem que ele volta contra o Internacional, a gente não sabe se volta, mas para o lugar do Savarino nós não temos um substituto. Esse é o maior drama que a gente vive para essa partida diante do Bahia. Por quê? Porque quem jogaria naquela posição seria o Santiago Rodrigues, que também está machucado. O Renato Paiva tentou várias vezes botar o Patrick de Paula como 10. Isso está provado que não dá certo. Eu não sei se amanhã ele vai tomar essa atitude novamente. Vou botar o cara de novo lá de 10, porque nós não temos ninguém, já tentamos o cara aqui várias vezes, não deu certo, mas vai que dessa vez dá certo. Pode ser essa a linha de pensamento de Renato Paiva, eu não sei. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas o treinador está lá no dia a dia, ele sabe o que ele vai fazer, certo? Bom, Santiago Rodrigues, nós falamos aqui que também está fora, está contundido. E temos também o Nathan Fernandes, que teve uma lesão lá no Sul-Americano Sub-20 e de lá para cá entrou no jogo amistoso alguns minutos, sentiu novamente e é uma incógnita. É um jogador que a gente depositava alguma expectativa, mas esse período longo da contusão dele já começa a nos deixar um pouco apreensivo. Será que esse cara tem algum tipo de lesão crônica, algo incurável? Porque lá na época do Grêmio já se reclamava muito das lesões dele, que era um atleta que sofria muitas lesões. Então, é uma incógnita. É um jogador que tem talento, é um jogador habilidoso, é um jogador de velocidade, finaliza muito bem, mas qual é a condição física desse atleta? O que esse atleta vai poder produzir para a equipe em termos físicos? A gente não sabe, porque até agora ele não entrou em campo oficialmente. Não dá para a gente fazer uma análise daquilo que ele pode produzir para o Botafogo. Essa é a grande realidade. Eu espero sinceramente que ele volte bem, porque é um atleta que a gente precisa. É um jogador veloz, joga aberto pelas pontas, tanto na direita quanto na esquerda. Então seria muito útil, até porque o Arthur, que desencantou aí contra o Capital, mas é aquele jogador que ainda não conseguiu dar tudo que pode. A gente sente muita falta do Arthur da época do Bragantino, porque na época do Palmeiras ele oscilou também, teve altos e baixos, mas no Botafogo ele ainda não rendeu aquilo que a torcida espera, aquilo que o treinador espera. Essa é a grande realidade. O Arthur tem um bom drible, tem velocidade, mas como eu digo sempre, aquele cisca bastante e produz pouco. O seu cruzamento nem sempre é legal, a sua finalização tem sido muito ruim. Então o Arthur é um jogador que precisa evoluir mais também, mas é o que nós temos para o momento, não tem jeito, né? E em relação à provável escalação do Botafogo, eu acredito que o Botafogo deve entrar da seguinte forma. Eu vou passar para vocês aqui aquilo que eu vejo em termos de probabilidade de escalação diante daquilo que nós temos disponível para esse jogo diante do Bahia, certo? Eu acho que ele vai entrar com o John, que é o titular absoluto da posição, o Vitinho. Eu tenho minhas críticas ao Vitinho, foi bem contra o Fluminense, não atuou contra o Capital, entrou o Matheus Ponte, mas a gente percebe que a preferência do treinador é pelo Vitinho, então eu acho que ele vai entrar com o John, o Vitinho, o Jair e o David Ricardo. Isso aí é fato, não tem jeito, é o que nós temos para a zaga. E aí vamos ter aí Danilo Barbosa para
para reserva, mas a zaga titular certamente vai ser Jair, David e Ricardo. Na lateral esquerda também é a mesma coisa que acontece com a lateral direita. Ele tem sempre essa dúvida entre Alex Telles e Cuiabano. Eu hoje prefiro o Cuiabano. Acho que o Cuiabano está entregando mais do que o Alex Telles. Mas eu vejo também uma certa preferência dele pelo Alex Telles, até pela experiência que o cara tem. Já disputou Copa do Mundo, jogou na Europa, enfim. Eu acho que ele vai de Alex Telles. No setor defensivo do meio-campo, né, aqueles dois homens de contenção ali do meio-campo, ele deve ir com o Alan ou o Patrick de Paula e o Marlon Freitas. O Alan não foi bem no jogo dele diante do Capital. Não foi bem, não aproveitou a oportunidade. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui sobre o Alan. O Alan veio no meio da temporada e muito se questionou a não utilização do Alan pelo Arthur Jorge. Talvez o cara não esteja no melhor do seu preparo físico, veio no meio da temporada e nós esperávamos que em 2025 o Alan pudesse deslanchar. Mudou o treinador e continuou a mesma coisa. O Alan não deslanchou. Então não é problema de temporada. Ele fez uma pré-temporada, né? Aliás, se a gente for analisar aqui friamente, foram 2 pré-temporadas. Por quê? Porque quando o Botafogo é eliminado do Campeonato Carioca e da Taça Rio, o Botafogo tem 30 dias de treinamento. Isso é uma pré-temporada. E o Alan não conseguiu aproveitar a oportunidade que foi dada para ele, pelo menos na minha visão. Eu acho que ele não jogou bem. E me pareceu um pouco gordo. Talvez eu esteja equivocado, mas me pareceu um pouco gordo. Então o Alan não aproveitou. Mas é possível que ele venha com Alan e Marlon Freitas. Eu, particularmente, como o Gregory não pode jogar por conta do cartão amarelo, eu entraria com o Patrick de Paula e o Marlon Freitas. Porque a gente tem que ver o Patrick jogar na posição dele. Não inventado aí como camisa 10. Mas na posição dele, e deixaria o Alan no banco. E lá na linha de frente, os 4 homens de frente, provavelmente ele vai entrar com o Arthur na direita, porque, que já falei aqui, por questões de falta de opção, Matheus Martins não vai jogar, está contundido, o Jefinho na esquerda, e os 2 homens de ataque, Mastriani e o Igor Jesus. Eu não tenho gostado das atuações do Mastriani, né? O nosso grande Juan Cruz, né, teve uma atuação boa diante do Capital, mas o adversário era muito fraco. Eu acho que vai continuar com o Juan Cruz no banco e deve entrar com o Mastriani. Então, na minha concepção, a escalação seria essa: John, Vitinho, Jair, David, Ricardo, Alex Telles ou Cuiabano, Alan ou Patrick de Paula e Marlon Freitas, Arthur, Jefinho, Mastriani e Igor Jesus. Eu acho que essa seria a formação do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas para essa partida diante do Bahia. Esperamos que o Botafogo consiga fazer um excelente jogo e que vença, para que a gente possa ficar sempre ali próximo aos primeiros colocados aí do Campeonato Brasileiro, se é que nós temos pretensões ainda de conquistar esse título, certo? Galera, muito obrigado. Se você chegou até aqui, mais uma vez fica o nosso pedido, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe o nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, e se inscreva no nosso canal, dê essa moral pra gente. Já somos quase 700 e queremos chegar a 1.000 até o final de maio. Eu acho que isso é possível, depende de você dar essa moral pra gente. Valeu? Forte abraço, tamo junto e até a próxima.